noite, né? Tá bom. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, né, para aprendermos a palavra do nosso Deus. É sempre muito bom quando nós podemos nos reunir, né, na Escola Bíblica de Crescimento e especial da Juventude, nessa semana, e para tirarmos lições para o nosso viver diário, né? E nós somos o corpo de Cristo. Então, enquanto corpo, nós estamos reunidos para aprendermos mais sobre o nosso Deus. E, para mim, coube a responsabilidade de estar falando com vocês sobre a questão da igreja, a missão da igreja e o reino de Deus. Então, nós vamos estar trabalhando nessa temática, e para isso, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, Marcos, capítulo 1, e o versículo 15. Deixa eu ver aqui. Opa, passei demais. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar, então, a igreja, o reino de Deus e a missão deste reino, né? Então, Marcos, capítulo 1 e o versículo 15, estaremos lendo, que diz assim: o tempo... Opa, entrou para Cristane. Vamos lá. O tempo está próximo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, essa expressão, reino de Deus, ela deve ser entendida como o domínio de Deus sobre todas as coisas, né? Então, é um tema que a Bíblia apresenta, então, Deus como aquele que exerce o seu domínio, exerce o seu governo sobre tudo e todos. Então, o reino de Deus, ele é um reino que tem a sua dimensão. Tanto ela é uma dimensão universal, é uma universal soberana, né? E a realidade desse reino, ela é tanto desse presente como do futuro. Então, a igreja faz parte deste reino. Então, o que é este reino? Este reino é, antes de tudo, a demonstração do poder de Deus. O nosso Deus, ele é um Deus soberano, é um Deus eterno, poderoso, que tem o domínio de todas as coisas, tem o controle de todas as coisas. Então, este reino, dito por Jesus, é um reino que está próximo. E como nós fazemos parte deste reino? Quando nós encontramos com Cristo. Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus. Então, é através deste poder que nós entramos, fazemos parte deste reino. Então, o reino de Deus, ele é universal. Então, se a gente pegar e olhar para as Escrituras, nós vamos ver textos que falam dessa universalidade do reino de Deus. Se nós olharmos para o Salmo 47, o verso 7, está escrito assim: pois Deus é rei de toda a terra, cantai louvores a ele com inteligência. E se pegarmos o livro de Daniel, o capítulo 4, o versículo 25, diz assim: ao que conhece o Altíssimo, ele tem o domínio sobre o reino dos homens, e ele dá a quem quiser. Então, Deus é o rei de toda a terra. Deus é Senhor de toda a terra. Então, é este reino, este poder, este domínio que o nosso Deus tem. Então,
o reino de Deus, ele é um reino de poder absoluto. O reino de Deus, ele não é negociável. O poder de Deus não é um poder negociável, não é um poder fragmentado, ele é um poder completo, ele é um poder total. Então, Deus, ele tem poder sobre a criação, ele tem poder sobre reinos, sobre governos humanos, ele tem poder sobre hostes angelicais, ele tem poder sobre tudo. E é interessante que nada foge do domínio do Senhor. Nada foge do domínio do nosso Deus. Então, tudo está sob o seu controle. Se nós abrirmos o livro de Daniel, capítulo 2, e o versículo 21, diz assim: ele muda os tempos, ele muda as horas, ele remove os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Então, o reino de Deus é um reino universal, é um reino que abrange a tudo e a todos. Então, nós vamos falar agora sobre, então, se este reino é universal, nós vamos ver a soberania de Deus, né? E a soberania de Deus, ela exerce essa sua função em todo o mundo. Deus é soberano. Deus está acima de todas as coisas. Então, Deus nunca perdeu o controle do mundo. Deus nunca perdeu o controle das situações. Nunca. É Ele que domina. E às vezes a gente pode dizer, então, quer dizer que tudo o que acontece no mundo acontece porque Deus deixou acontecer? Não. Entra também o fator ação do homem. Ação do inimigo, ação dos demônios, né? Mas nenhuma dessas ações sobrepõe a soberania de Deus. Se nós pensarmos agora aqui neste auditório, nesse exato momento, quem está tendo a soberania aqui? Humanamente. Eu que estou com a palavra. Eu tenho vocês estão todos sobre o meu controle, todo mundo olhando para mim. Mas eu posso impedir que você que está sentado aí, deixe de coçar o seu rosto? Passe a mão no seu cabelo? Se mexa? Se levanta? Não. Por quê? Porque essa é o seu livre-arbítrio. É a sua parte. É assim mesmo que acontece com o nosso mundo. Deus, eu perdi o controle da situação? Não perdi. Mas você se manifestou a sua vontade. Assim também é no reino de Deus. Assim também é a ação. A ação do homem, a ação do inimigo. Mas Deus perdeu o controle? Não perdeu o controle. Deus nunca perde o controle. Ele tem o controle de tudo. Então, Deus, ele domina sobre todos. Por isso que no Salmo 103, e o verso 19, fala: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então, a soberania de Deus, ela está em tudo o que acontece no mundo. Então, nós vamos ver, então, que essa soberania do reino de Deus, nós olhamos para ela agora e tentamos entender esse domínio, esse poder de Deus, mas isso lá atrás, lá no passado, o reino de Deus também se manifestou, ou Deus se manifestou, o seu reino, para a nação de Israel. E este mesmo reino também foi manifestado para a igreja.
Então, Deus escolheu a nação de Israel para este povo com um propósito. E qual que era o propósito? O propósito era abençoar todas as famílias. Então, Deus escolheu a nação para reinar sobre eles, para dominar. Então, o governo de Deus sobre a nação de Israel era um governo soberano e teocrático. Então, quando Israel vivia num regime tribal, que eles viviam em tribos, né? Que eles estavam nos acampamentos, Deus sempre reinou de forma soberana. Porque se a gente pegar lá no livro de Números, o capítulo 23, versículo 31, fala assim, ó: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou a maldade em Jacó. O Senhor, o seu Deus, é com ele e nele, e entre eles, e ouve o alarido de um rei. E Isaías 43:15 diz: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Então, sempre que nós lembramos em reino, nós lembramos em rei. Talvez é um pouco complicado para nós aqui entendermos essa questão de reino, porque o nosso governo é um governo de democracia, né? Mas se nós pegarmos os governos que são de reinados, esta questão de rei para eles, de reinados, o domínio, o poder que o soberano tem na nação, é muito forte de nós conseguirmos trazer isso para a nossa mente. Talvez é um pouco distante essa questão de reino para nós, por conta do nosso sistema governamental, que é elegido por meio de eleição, né? Mas no reino, aqui, ele é o quê? Sucessivo, é passado de pai a filho. Então, o Israel, ele vivia com Deus esse reino sacerdotal. Então, Deus, ele tinha o propósito, então, de abençoar todos os povos por meio da nação de Israel. E como nós vemos isso? Onde que nós temos essa confirmação? Em Gênesis, capítulo 12, do versículo 2 ao 3, que diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Completado por Isaías 45 e o versículo 22. Então, o reino de Deus, ele se estabeleceu na nação. Só que a nação de Israel, eles não tiveram o privilégio de viver como nós, enquanto igreja. A igreja, ela só foi materializada em Jesus. Então, a igreja, ela só se concretizou em Jesus. E por isso que Gálatas, capítulo 3, versículo 14, fala: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, para que, pela nossa fé, recebamos a promessa. Então, Jesus, ele sim é que estabeleceu a igreja. Então, nós vamos ver agora, então, o reino de Deus, então, é uma realidade que está presente. Tá? Então, se nós olharmos para os evangelhos, nós vamos ver que Jesus, ele sempre falou do seu reino. Se pegarmos o livro de Mateus, o capítulo 12, o versículo 28, quando ele expulsa demônios,
ele diz assim, quando ele estava fazendo esta ação, ele diz assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então, o reino de Deus chega. Então, com o advento de Jesus, com a vinda de Jesus, então o reino de Deus passa a estar presente nos homens. Então, o reino de Deus, ele só começou a vir até nós, ou seja, o poder de Deus, o domínio de Deus, ele vem sobre os homens com a vinda de Jesus. Então, Mateus capítulo 4, versículo 14, está escrito: desde então, começou Jesus a pregar, e ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, este reino, ele não é algo subjetivo, mas ele é concreto, ele é real. E onde então que está o reino de Deus? Onde que está então o reino de Deus? O reino de Deus, ele não está relacionado a espaço físico. Mas ele está, o reino de Deus, ele está onde a presença de Jesus está. Então, se Jesus está aqui, o reino de Deus está aqui. Se Jesus está na sua casa, o reino de Deus está na sua casa. Se Jesus está na sua vida, o reino de Deus está na sua vida. Porque o reino de Deus é aonde Jesus está. Glória a Deus. Então, o reino de Deus, então, é onde a presença de Jesus está, é onde Deus se manifesta. Por isso, em muitas das nossas orações, nós oramos falando: Senhor, venha a nós o teu reino. Venha, Senhor, a tua vontade. E quantas vezes, Senhor, nós oramos: Senhor, venha o teu reino a esta nação. Venha o teu reino a estas escolas. Venha o teu reino, venha o teu reino. Porque então nós estamos, quando clamamos pelo reino de Deus, nós estamos clamando pela presença de Jesus. Então, todas as vezes que pessoas são salvas, todas as vezes que pessoas são curadas, são libertas do poder do inimigo, do poder do diabo, o reino de Deus se faz presente ali. Então, e como a gente tem certeza disso? Atos capítulo 8, versículo 12, está escrito assim: mas como crescem Felipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, os batizavam, tanto homens como as mulheres. E se nós continuarmos lendo, se a gente lê em Atos capítulo 8, versículos 6 e 7, disse que as multidões prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam, e muitos dos que tinha, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, quando há a cura, quando há a libertação, quando há a conversão, então ali o reino de Deus se manifestou. O reino de Deus está presente. E Romanos, capítulo 14, versículo 17, escrito está: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito. E 1 Coríntios 4 e 20 diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. Então, o reino de Deus, ele esteve presente no ministério de Jesus. Por quê? Porque a gente viu a ação de Jesus, de cura, de libertação, de transformação, de salvação. Mas o reino de Deus também esteve presente na igreja primitiva.
Porque nós vemos a ação dos irmãos, se nós lermos o livro de Atos, nós vamos ver o quanto o reino de Deus é manifestado ali. Mas também o reino de Deus, ele está presente na igreja da atualidade. O reino de Deus está aqui entre nós. O reino de Deus também está na presente era, na igreja de hoje, na igreja dos dias atuais. Então, o reino de Deus, ele se estabelece no nosso meio. Mas nós vamos também ver que este mesmo reino, ele também tem uma realidade futura, uma visão nesse aspecto escatológico. Então, o reino de Deus, ele possui essa dimensão, então, futura, desse aspecto, né, que vai vir, que vai acontecer. Por isso que, Paulo escreveu do reino vindouro. Esse reino que vai vir, é um reino que nós vamos desfrutar a sua plenitude só na era vindoura. Tá? E o que faz parte deste reino? O milênio. Porque no milênio, vai ser essa dimensão futura do reino de Deus. Onde nós não teremos, né, vai se viver neste milênio a sua plenitude do que era pensado lá desde os princípios, de como era para ter sido. Mas por conta do pecado que entrou no mundo, nós vemos que o caminho se desviou. Mas graças a Deus que Jesus veio e trouxe para nós o reino de Deus mediante o seu sacrifício vicário. Então, nós vamos então participar deste reino na sua completude no milênio. Então, o reino de Deus tem essa dimensão futura. Então, ele possui então essa dimensão de presente, mas ele também possui essa dimensão futura. E talvez vocês olhem para mim e diz, mas o que a gente pode olhar na questão da igreja, então, nesse contexto de reino de Deus? Né? Então, qual é a distinção que nós temos? A igreja, então, ela faz parte do reino de Deus, mas ela não é o reino de Deus. Me compreendem? Por quê? Porque a antiga aliança, eles também faziam parte do reino de Deus. E a igreja, no Antigo Testamento, ela não existia. A igreja, ela só veio à sua existência com a vinda de Cristo. Então, no Antigo Pacto, Israel era a comunidade deste reino. Mas no Novo Pacto, na Nova Aliança, agora, a comunidade, o que faz parte deste reino, é a igreja. Então, por isso que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a igreja faz parte do reino de Deus. E a igreja, então, ela expressa esse reino. Então, a igreja, ela foi projetada, ela foi idealizada por Deus. A igreja é a expressão de Deus no reino, na plenitude dos tempos, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus faz o quê? Deus envia o seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei. E este filho que nasceu, que é Jesus, ele instituiu a igreja. Ele formou a igreja. Então, a igreja não foi nada improvisado, não é nada por acaso, não é um improviso, não é um remendo que Deus fez na história. Ah, não, vou remendar aqui porque... Não. A igreja é um projeto. A igreja foi algo pensado no coração de Deus. Por isso que ela é o corpo de Cristo. E você, enquanto igreja, você faz parte deste corpo. Não é igreja física, não é espaço físico, mas é a igreja que nós não vemos, que nós não tocamos, mas é a igreja que nós sentimos. É a igreja que nós pertencemos. Nós não sabemos qual é a parte do corpo que nós somos, mas nós sabemos que nós somos interligados neste corpo. Então, a igreja, ela foi planejada. Por isso que ela é o quê? Ela é a eleita de Deus. E Deus deu a esta igreja, então, uma missão, uma responsabilidade. Nós temos uma grande responsabilidade, que Deus não deu aos anjos, mas deu a nós, que é fazer conhecido o plano salvífico, o plano do Evangelho. Então, por isso, se a gente lê lá em Efésios, capítulo 3, versículo 10, fala, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus sejam conhecidos dos principados e potestades nos céus. Então, a igreja tem a função, a missão, a responsabilidade de anunciar a salvação, de anunciar o reino. Então, é por meio da igreja que o reino de Deus é conhecido na terra. É a igreja que tem essa função. Então, nós vamos ver que a igreja, então, ela tem essa missão de pregar o reino. Se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele pregou muito sobre o reino. Se abrimos lá no livro de Atos, capítulo 19, versículo 8, ele entrou na sinagoga e pregou ali aproximadamente por 3 meses, falando, discutindo no bom sentido, apresentando, mostrando o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele precisa ser pregado. O reino de Deus, ele precisa ser levado para fora das paredes internas do templo. Não é ficarmos presos aqui dentro. A igreja tem uma missão. A igreja tem uma função. E ela tem que expandir este reino. Ela tem que ampliar este reino. É muito bom estarmos aqui reunidos. Mas é muito melhor quando nós anunciamos esse reino e vêm outros e se agregam também a este corpo. É essa a função da igreja. Então, nós temos que... A igreja, então, tem essa missão. A igreja local, ela tem essa responsabilidade de levar este reino, de mostrar esse reino. Por quê? O mundo não conhece esse reino. Eles podem saber, ouvir falar de Jesus, conhecer o nome de Jesus. Mas saber quem é Jesus na sua essência, conhecer a Jesus, só a igreja tem essa experiência. Eles não conhecem.
Eles ouviram, talvez, o Jesus de um filme, o Jesus da época da Páscoa, ou o Jesus do Natal, quando nasce, mas um Jesus muito pequeno. Mas nós não, nós temos o conhecimento desse Jesus soberano. Nós temos conhecimento desse Jesus poderoso. E este mundo precisa conhecer. Então, é função da igreja. Tá? Então, a igreja, ela tem a mensagem do reino de Deus. Então, pregar a mensagem do reino é a nossa missão. É a nossa responsabilidade. Então, mas nós só vamos fazer isso quando nós compreendermos o quão importante é o reino. O quão importante é a igreja. E é lindo de ver, quando se nós abrirmos lá em João capítulo 18, versículo 36, o próprio Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, eu digo para vocês, o meu reino não é daqui. Mas este reino precisa ser passado às outras pessoas. Então, o reino de Deus, ele é amplo. O reino de Deus, ele envolve todas as épocas. O reino de Deus, ele é muito maior do que nós imaginamos, do que nós pensamos. E a igreja, ela está inserida neste reino. O reino de Deus é algo maravilhoso. E aí, eu trouxe uma... Deixa eu ver se foi. Ops, ali foi mais. Eu queria uma outra. Tá certo. Então, o reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus em todas as épocas. E a igreja, ela está inserida no reino de Deus. E aí, quem é você no reino? Quem é você no corpo? Quem é você na igreja? Nós, enquanto igreja, nós temos que ser unidos. Enquanto igreja, nós somos um. Por isso que a Bíblia fala: há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé. Mas precisa ter esse sentimento de unidade. A igreja, ela não pode viver em parcialidade. A igreja, ela não pode viver separado um dos outros. Nós precisamos ser unidos. E se nós olharmos para a palavra de Deus, e abrirmos lá no livro de Atos, no capítulo 2, e o versículo 42, está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja primitiva, ela experimentou esta questão da unidade. Então, a igreja, ela é uma comunidade que tem uma missão. A igreja, ela é chamada para proclamar, para anunciar a poderosa mensagem da cruz.
A igreja exerce essa função no mundo. A igreja tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade não foi dada aos anjos. Essa responsabilidade foi dada à igreja. Por isso que a igreja precisa pregar e anunciar o reino. Então, a igreja tem uma grande comissão: a pregação e a instrução. Essas duas funções. E a grande comissão da igreja para proclamar as boas novas. Como eu disse para vocês, a igreja, ela foi fundada por Cristo. Então, ela é uma instituição, se nós lermos Mateus capítulo 16, 18, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre Cristo, Ele próprio, eu estou firmando a minha igreja. Eu estou fundamentando a minha igreja. Então, a igreja tem então a missão, a responsabilidade de pregar o evangelho. Por isso que Jesus, ele comissiona os seus discípulos e ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Então a igreja tem essa responsabilidade desta grande comissão: proclamar as boas novas. Então, qual que é o objeto então da pregação? O objeto da pregação deve ser o quê? Pregar a Jesus Cristo. Proclamar ao mundo caído que ele está vivo e que ele está pronto para salvar. É proclamar a salvação, é proclamar a libertação. Então, é levar essas boas novas do evangelho a este mundo. Então, nós, enquanto igreja, enquanto corpo, nós temos esta função. Qual? Pregar a Jesus. Mostrar o Salvador. E Deus, Ele conta conosco. Então, o objetivo, o nosso aspecto é mostrar para as pessoas a salvação. Não é pregar uma coisa, não é pregar uma mensagem subjetiva, não. Mas é proclamar neste mundo caído que Jesus está vivo e está pronto para salvar. É anunciar o evangelho deste Deus Salvador por meio de Jesus Cristo. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós agora fazemos parte deste corpo e como parte deste corpo, nós anunciamos o reino. Então, os cristãos da igreja primitiva, eles não cessavam de anunciar a Jesus. E nós também não podemos, nós também temos essa função. Nós temos essa missão, nós temos essa responsabilidade. Então, nós temos que fazer discípulos. Então, pregar Jesus Cristo não é pregar uma mensagem subjetiva, mas é proclamar para esse mundo caído que Ele está pronto para salvar. É pregar o evangelho da cruz. É pregar a salvação. É pregar o Cristo revelado. E pregar e proclamar e levar a palavra de Deus para os que estão fora da igreja. Então, quando nós pregamos para fora. Mas a igreja também tem uma missão. Qual missão? É discipular. Discipular é o quê? É instruir os que estão dentro. É mostrar o reino, é mostrar a presença do Senhor. E a igreja, então, ela tem esta obrigação. Qual obrigação?
a obrigação da adoração e da edificação do corpo, da adoração. E talvez a gente pode perguntar, mas o que é adoração? Adoração tem a ver com o serviço que eu presto para Deus. Adoração tem a ver com a maneira como eu sou, como eu ajo, como eu vivo. É como eu apresento o meu culto para Deus. É viver totalmente para o Senhor. Essa é a função da igreja. E a edificação? A edificação, ela é quando eu busco os dons, quando eu busco a presença do Senhor e em comunidade eu ajudo uns aos outros. Quando eu oriento um irmão, quando eu ministro a um irmão, então é a edificação da igreja. É um serviço prestado ao Senhor. Então, a igreja, ela vive, ela tem função, ela tem a fé. Nós temos, a fé na esfera fraternal, que um dos pilares da igreja primitiva era a comunhão, por isso que eles viviam em comunhão, e nós devemos esforçar, então, para viver em comunhão. Igreja não é lugar de estar sozinho, igreja não é lugar de estar em grupinhos, igreja não é lugar de vivermos isolados. Igreja, por isso que quem não vem à igreja, o desigrejado, ele está fora do corpo, porque o corpo é a igreja, mas a igreja também tem a sua função de fraternidade. Então, se nós somos cristãos, nós andamos em comunhão. E não há comunhão, não há igreja, quando não há comunhão. Não há igreja onde cada um vive por seu bel prazer. Não, nós precisamos estar unidos. A palavra comunhão, ela tem o sentido de parceria, de participação. Então, nós temos que estar ligados uns com os outros. Mas a igreja também, ela tem a sua função social. Porque não adianta nós trazermos as pessoas aqui, mostrarmos apenas o caminho e essa pessoa ter uma necessidade e a igreja não atender. Não, a igreja também tem este lado do acolhimento social. Então a igreja faz a parte fraterna, é a unidade, é a questão social, por isso ela precisa socorrer também os mais necessitados, os mais pobres, nas suas diversas necessidades. Então, não é apenas matar a fome e deixar eles vazios de Deus. Não. É matar a fome, mostrar o Cristo. É essa a função da igreja. Então, que modelo de igreja que nós queremos? Uma igreja onde cada um vive por si só? Ou uma igreja unida? Não é um corpo fragmentado. Não é um corpo distante. Mas é um corpo unido. Porque a igreja, ela é luz e sal. São dois símbolos muito impactantes. São dois símbolos fortes. Porque, como sal, a igreja, ela traz o controle deste mundo. A igreja, ela traz... o mundo não fica corrompido mais do que está por conta da igreja, porque ela exerce essa função de sal. E como luz, a igreja mostra, resplandece no meio dessas densas trevas. Então, a igreja cumpre a sua missão. Qual é? De mostrar Jesus ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores. Então, a igreja tem essa missão, a missão de mostrar Jesus ao mundo, fazer discípulos, formar adoradores. A igreja é o instrumento de Deus na sua plenitude, que esta igreja, ela vai herdar o reino de Deus na sua totalidade.
Somente os que professam a fé em Deus desfrutará deste grande momento final. Você é quem no reino? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. E eu gostaria que você se colocasse, ficasse de pé. E eu quero fazer uma oração pela sua vida. E em seguida eu já passo a oportunidade ao Jeter. Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, Senhor, que estamos aqui enquanto igreja. Nós temos, Senhor, a nossa responsabilidade. Nós temos, Senhor amado, o nosso chamado, a missão de fazer o Senhor conhecido a este mundo. Toca, Senhor, para que cada jovem, para cada irmão e irmã que aqui está, assuma, Senhor amado, este compromisso de mostrar a este mundo que Jesus é Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai. Amém. Que Deus os abençoe.